Vejo o Cordeiro que ressurgiu, minha justiça em perfeição. O grande e imutável sou, o Rei da graça, Rei dos céus. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui. Minha vida oculta em Cristo está, em Cristo Deus meu Salvador. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui. Minha vida oculta em Cristo está, em Cristo Deus meu Salvador, em Cristo Número Deus 6, meu Salvador. 23 a 26, é um dos textos mais lindos da palavra de Deus, né? E ao mesmo tempo terrível quando nós o compreendemos na sua extensão. Diz assim: diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Nós queremos, nessa horinha que temos, meditar sobre o núcleo do Evangelho. Quando nós perdemos o núcleo do Evangelho, não importa mais o que nós tivermos, nós não temos mais Evangelho. Sem o núcleo central, tudo que você tiver com o nome de Evangelho é uma falsificação. E, na verdade, eu vou meditar a respeito disso por causa de um pedido do João Marcos. Ele me pediu, não pediu nada relacionado ao que eu vou falar. Ele me pediu a partitura de um hino, não é? De um hino de Natal, não é? Que vai começar a ser ensaiado. E o hino em inglês é a alegria do mundo. E eu estava então ajeitando a partitura e estava prestando atenção na partitura, na letra. E a música, as músicas de Natal são muito conhecidas e repetidas, cantadas por todo mundo, né? E eu percebi que partes da letra não estavam ali. Então eu rapidinho na internet comecei a ouvir aquela música em vários lugares, até a Mariah Carey gravou a música assim, com arranjo, né, com a voz maravilhosa que ela tem, né? E a mesma coisa, partes do hino não estavam lá. E isso é típico, é isso que me fez voltar a isso hoje. Isso é típico da nossa época, não é? Tirarmos o núcleo do Evangelho e ficarmos com algo, uma casca que não tem mais substância. Então isso é pregado, isso enche lugares, mas é totalmente inútil. E depois eu falo a estrofe que está faltando, né? Mas então Gálatas 3:10 a 14, junto com aquela bênção, nós vamos ver a ligação entre elas e esse hino. Diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Queridos, a minha vida inteira, eu escuto sobre a cruz, mas eu poderia dizer que eu medito seriamente sobre a cruz, sei lá, nos últimos 30 anos,
da minha vida. Então, desde que eu sou adolescente, lendo, estudando, meditando, e lendo vários autores, os reformadores, os puritanos, os pais da igreja, e tantos teólogos contemporâneos. Então, há tantos volumes, há tanta coisa escrita sobre a cruz de Cristo, e ainda assim, depois desses 30 anos, fora a minha infância, que eu ouvia mais, eu sinto que eu não fui capaz de tocar as profundezas, as riquezas da cruz. Por isso que nós somos convidados a todos os dias voltar nosso pensamento para a cruz, a lembrar não só de Cristo, mas de Cristo crucificado, a trazer isso para nós, a meditar novamente. Ou seja, não tocamos as profundezas do mistério da redenção, de tudo que está envolvido. E o que eu percebo é que depois da minha vida inteira, não sei quantos anos eu tenho, nem se tenho anos, mas se tenho, não sei quantos anos eu tenho, que vou continuar meditando na palavra de Deus, na cruz, já que qualquer meditação que nos afasta da cruz não é toda a Bíblia aponta para Cristo crucificado, e eu suspeito que quando eu tiver morrido, e imediatamente estiver com o Senhor, como o apóstolo Paulo diz, ou seja, quando eu abrir de novo os olhos, pela primeira vez, eu vou ficar absolutamente maravilhado, chocado com o repentino aumento gigantesco da compreensão da cruz, quando eu não estiver mais neste mundo, quando eu estiver num corpo glorificado, ou seja, quando eu contemplar o Cordeiro que foi morto, com os meus olhos, sabe, como João diz, em 1 João 3, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não foi revelado aquilo que havemos de ser, mas quando nós o vermos, eu sei que depois de todos esses anos, meditando sobre a cruz, quando eu contemplar o Cordeiro que foi morto, a compreensão da grandeza da cruz, da redenção vai aumentar, e quando eu vi então, como nós estávamos cantando hoje, os remidos, com todos os anjos e as criaturas viventes, arcanjo, cantando o cântico do Cordeiro, que compreensão muito maior teremos disso. A Bíblia diz, como eu disse, Apocalipse 5:12 diz, digno é o Cordeiro que foi morto. Você vê que sempre que a Bíblia fala no Cordeiro, exalta isso, o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. E se eu puder, se um dia, vamos fazer um exercício assim de pura imaginação, se um dia eu encontrasse o apóstolo Paulo, assim, vou encontrar, mas se eu pudesse hoje escolher, a primeira coisa que eu falei para ele, eu falei assim, obrigado por tu só ter pregado Cristo e este crucificado, obrigado porque tudo que tu falou estava apontando para Cristo crucificado, para o Cordeiro que foi morto. Agora é óbvio que esse não é o evangelho que é pregado hoje, é óbvio que isso está distante. Quando nós vamos para o Novo Testamento e lemos a narrativa da cruz, quando nós voltamos nossa atenção todos os dias, quando a gente faz aquilo que Jesus falou, fazer isso em memória de mim, lembre-se. Quando nós vamos para o Novo Testamento, então, olhamos para o Calvário, nós vemos que a Bíblia é cheia de explicações didáticas e metáforas sobre a cruz. Se a gente for para o Velho Testamento, também está lá, porque isso é cheio de significado, é cheio de importância, de tal maneira que a gente fica logo ciente de que nenhuma imagem é suficiente para dar a dimensão do que Cristo crucificado é. De tal maneira que a Bíblia usa um monte de imagens, um monte de metáforas,
De tal maneira que no Velho Testamento não tem só um sacrifício, tem vários sacrifícios diferentes. Porque um só não poderia explicar tudo que foi feito na cruz. É por isso que há tantas coisas para que todos nós pudéssemos compreender de forma abrangente, ainda que quando nós sairmos desse mundo nós vamos ver que entendíamos ainda tão pouco. Então a gente encontra um monte de imagens, um monte de metáforas que indicam que a cruz de Cristo, aquilo que Paulo falou, olha, eu me propus nada a saber. Não é que eu vou botar isso assim de maneira especial em relação a outras coisas. Eu me propus nada a saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Então essas imagens de metáfora indicam que a cruz é um evento multifacetado. Sabe, ele, apesar de ser assim, multifacetado, ele é unidimensional. Ele é como uma tapeçaria incrível, sabe? Cheia de cores diferentes, segmentos coloridos, reunidos, que quando reunido dá uma obra magnífica, ou quando esses pintores maravilhosos, todas aquelas pinceladas que às vezes parecem para nós não faziam muito sentido inicialmente, mas vai formando aquela coisa incrível. É assim, quando o Novo Testamento fala da expiação de Cristo, da propiciação, quantas imagens evocam do Velho Testamento, e nos fala em termos de substituição, ou seja, a morte de Cristo foi uma morte vicária. Então o Novo Testamento fala sobre a satisfação da ira de Deus, da justiça de Deus. Então fala sobre propiciação acontecendo na cruz. A Bíblia fala sobre a redenção, ou seja, sobre a compra, e fala disso de várias maneiras: um escravo sendo comprado, uma noiva sendo comprada com sangue, soltando da escravidão. Você vê quantas metáforas, quantas imagens. O resgate que é pago para a libertação de um escravo. Então nós encontramos o motivo da vitória na cruz sobre Satanás. É na cruz que a cabeça da serpente foi esmagada. Você vê quantas coisas acontecem na cruz, como é multifacetado. Por que precisa de várias imagens? Você vê o apóstolo Paulo dizendo, foi cravado na cruz os documentos onde estavam gravadas a nossa dívida. A cabeça da serpente foi rasgada, foi esmagada, o calcanhar do Salvador foi ferido. Mas cada vez mais tudo que acontece na cruz vai sendo diminuído, e principalmente quando nós pensamos em expiação, em propiciação, vai caindo na obscuridade, e o núcleo central do Evangelho desaparece, ficando algo vazio de realidade, uma casca de cristianismo. Nós começamos lendo sobre uma bênção, talvez a maior definição bíblica de bênção, o que nos leva a algo fundamental. Então, hoje nós temos uma geração que está tentando ao máximo ser gentil para com a cultura, amável, de tal maneira que vê na Bíblia o que ela é para o homem natural. Uma verdade extremamente ofensiva ao coração orgulhoso do ser humano, em guerra com Deus. E em nosso esforço para comunicar a obra de Cristo mais gentilmente, nós perdemos a obra de Cristo, perdemos o Evangelho, e o mais triste é que nós continuamos falando a respeito do Natal, da cruz, mas nada mais tem significado, porque nós tentamos fugir de tudo que fale de maldição, da ira, do juízo, e a menção dessas coisas, da ira de Deus sendo derramada sobre Cristo, da maldição de Deus sobre o homem, sobre a nossa cultura, nos faz encolher de horror diante da ideia que o mundo vai fazer de nós.
e diante da receptividade que isso pode ter no mundo. É por isso que estrofes mais difíceis vão sumindo dos hinos, porque senão a Mariah Carey não poderia cantar. E aí não ia ter aqueles milhões de visualizações em Joy to the World no YouTube. E aí nós também tiramos essas estrofes. Então o capítulo 53 de Isaías, por exemplo, que fala sobre o servo sofredor, quando diz que aprove a Deus esmagá-lo. É uma coisa difícil demais, é um pouco pesado. De alguma forma, aprove Deus, agradou a Deus esmagar, ferir o filho, quando colocou diante dele o terrível cálice da sua ira. Como poderia o pai estar satisfeito nas feridas do filho? Não fosse o seu propósito eterno, mas isso faz nós tremermos. Então, a maldição parece ser cada vez algo mais difícil de ser abordado, porque parece totalmente estranho para nós, no nosso momento histórico. Quando nós falamos de ideia de maldição, o que nós pensamos, queridos? Na Bíblia, toda maldição vem de quem? De Deus. Bênçãos e maldições vêm de Deus. Ninguém mais amaldiçoa ou abençoa. Achamos que talvez, quando pensamos em maldição, pensamos num bruxo, não é isso? Pensamos em voodoo, pensamos em alguém com a bonequinha espetando, sei lá, pensamos no Lorde Voldemort, sabe? Nós achamos que maldição é algo que, sei lá, algum cara que está manipulando poderes das trevas, está jogando sobre outra pessoa. E a gente pensa sempre que em bruxaria, em feitiço, azarações, porque é um palavrão para a nossa cultura pensar de outra forma. Então, maldição fica num termo, no mínimo, então, supersticioso. Mas na Bíblia não há nada de supersticioso em maldição. E nem nunca a maldição vem de outro lugar, a não ser do lugar de onde fluem as bênçãos. Então, bênçãos e maldições é a história bíblica. Isso que Paulo está dizendo: maldito todo aquele que é pregado no madeiro. Ele nos libertou da maldição da lei. A ideia de maldição está profundamente enraizada na história bíblica. Nós precisamos só ir e abrir a Bíblia nos primeiros capítulos de Gênesis, para vermos o capítulo 3 do registro da queda do homem, e o que esse evento provocou da parte de Deus: um anátema, uma maldição sobre a serpente. Maldita és. E uma maldição sobre a terra. Maldita é a terra por sua causa. Agora ela vai produzir espinhos, ela não vai responder a você. E maldito é você, porque agora com o suor do teu rosto você vai comer o seu pão. E agora você vai morrer. Quem está pronunciando as maldições, queridos? Um bruxo? O diabo? Na Bíblia, as maldições são pronunciadas pelo mesmo lugar onde as bênçãos são pronunciadas. E maldição só tem um peso porque quem amaldiçoa é quem abençoa. E ele diz para a mulher: agora com dores tu terás filho. Agora vocês vão ser expulsos do jardim. Agora a maldição está em todas as coisas. Agora não só vocês morrem, mas maldito toda a criação junto com vocês. Então a maldição foi dada à própria terra, de produzir espinhos, abrolhos, tornando difícil para Adão e seus descendentes nós. A maldição penetrou na família de Abraão, de Adão, e então a dor, a morte. Mas não é só encontrada aqui
no início de Gênesis, quando Deus promulga a sua lei, quando Ele escolheu um homem, e através de um homem, Ele fez uma nação, depois de todo o êxodo, toda a história que nós conhecemos, quando Ele já está com esse povo reunido para entrar na terra, e Ele dá a sua lei, Ele revela a sua lei, e anexa ao pacto com o seu povo no Sinai uma sanção positiva e uma negativa. Então ele diz assim em Deuteronômio 28, de 1 a 6, e será que se ouvirdes a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do teu Deus. Então as bênçãos vão sair de quem? As bênçãos vão sair de Deus. Ele diz assim, num texto lindo assim, bendito serás na cidade, ou bem-aventurado, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a cria das tuas vacas e das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Deus está pronunciando esse bendito, essa bem-aventurança, essa bênção. Então Deus acrescenta que se o seu povo viver a sua palavra, Ele vai abençoá-los na cidade, na nação, vai abençoá-los, eles vão ser benditos quando eles deitarem, quando eles levantarem, eles vão ser benditos na cozinha, né? As palavras que Ele usa, Ele vai ser bendito na sala de estar, no quarto, quando deita, quando levanta, na amassadeira, preparando a comida, Ele vai abençoar os campos, as cabras, as ovelhas, as vacas. Ou seja, eles vão experimentar a bênção divina, a bem-aventurança, mas Deus não para aí, Ele continua, em Deuteronômio 28, 15 e 19, Ele usa as mesmas palavras, de uma maneira totalmente diferente. Ele diz assim, será porém que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virá sobre ti todas as maldições e elas te alcançarão. Quem está falando sobre maldição aqui de novo? Deus. Na Bíblia não existe maldição vinda do, sei lá, de Satanás, de alguém. Não existe. Deus abençoa e Deus amaldiçoa. E ele diz as mesmas palavras assim, maldito serás na cidade, e maldito será no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. É o mesmo texto, você conhecia menos esse, porque esse bendito serás ao entrar, ao sair, bendito o fruto do teu, é mais conhecido, não é? Mas ele não muda nem as palavras, só muda o bendito para o maldito. Então, na cozinha, na sala, no quarto, na garagem, amaldiçoado. Você vai ser maldito, a minha maldição vai estar sobre você. Uma das coisas que eu amo, então, sobre os hinos de Natal, por exemplo, que expressavam toda a verdade de Deus, o núcleo do Evangelho, é que eles tinham isso. Então, quando eu estava ajeitando essa partitura para o João, eu percebi que lá na partitura que eu estava vendo, não estava a coisa que deixa mais maravilhosa a alegria do mundo, que era exatamente a graça subjugando a maldição por causa de Cristo. Não, só falava sobre a alegria do mundo, a bondade, a boa vontade. Não fazia sentido, porque você não tem o Evangelho. É por isso que eu podia ver a Mariah Carey cantando a música, é óbvio. Mas, por exemplo, nesse hino tem uma estrofe ótima, né, que dá toda a ideia de que por que a alegria do mundo? Porque Cristo é a alegria. A estrofe diz assim, não mais deixará os pecados e tristezas crescerem, nem espinhos infestarão o chão, falando da maldição que estava sobre a terra. Ele vem para fazer suas bênçãos fluírem tão profundamente como a maldição fluiu.
tanto quanto a maldição foi encontrada, na mesma medida que a maldição foi encontrada, a sua graça será derramada. É por isso que o nome do hino é a alegria do mundo. Você vê, tiraram tudo isso do hino, aí ficou uma alegria sem sentido. Você não tem mais evangelho. Deus é o Deus que amaldiçoa e só Ele pode bendizer. Na Bíblia nunca bênção e maldições saem de outro lugar. Então, até onde nós vamos encontrar essa maldição? Que o hino está celebrando, onde na mesma medida que a maldição veio, na mesma medida a bênção através da graça vai chegar. O apóstolo Paulo disse que toda a criação geme em dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então, nós vivemos num planeta debaixo da maldição de Deus. Eu gostaria de gastar agora um pouco de tempo explorando o significado da maldição divina. E você só pode entender o que é a maldição divina entendendo o que é a bênção divina. Como só Deus pronuncia a bênção e a maldição, só a superstição que pensa em maldição vindo, sei lá, de bruxos, bruxarias e mandingas, como só Deus faz isso, você só entende a maldição entendendo a bênção, só entende a bênção entendendo a maldição. Como a bênção é positiva, você entende claramente o que é a maldição. Então a Bíblia, ela tem oráculos de felicidade, de bênção, e oráculos de maldição. Quando os profetas do Antigo Testamento falaram, eles não davam opiniões. Hoje a gente adora debate, mas os profetas eles não debatiam para chegar a uma... Isso é filosofia. Eles... o método favorito usado pelos profetas para expressar a palavra de Deus é o que é chamado de oráculo. Então, por vezes, o único lugar fora da Bíblia que a gente encontra mais essa coisa assim, essa expressão oráculo, é na mitologia grega. O oráculo é o caráter etimológico da palavra, é a resposta dada por uma divindade a uma questão pessoal, ou seja, que envolve nós, homens, através de um homem, que também, esse intermediário humano, acabava sendo chamado de oráculo por causa disso. Então, é famoso na mitologia grega, o oráculo de Delfos. As pessoas antes de ir para a guerra, antes para coisa, iam lá consultar o oráculo, para saber o que vai acontecer, como é que é. Bem, pois bem, antes desses oráculos da mitologia grega, havia já outros oráculos verdadeiros, chamados, não oráculos de Delfos, mas o oráculo chamado Isaías, chamado Jeremias, chamado Daniel, chamado Ezequiel. Eles diziam, assim diz o Senhor. Não era opinião, não era Ezequiel falar, eu acho, sabe? Depois de pensar bastante, conversar, fazer aquele debate que a gente fez. Não. Eles eram oráculos. Jeremias, Amós, Oséias, Ezequiel, Daniel. Então eles usaram a forma oracular para falar, para comunicar a palavra de Deus. E havia dois tipos básicos de oráculo, só dois. Um de bênção e um de maldição. Porque na Bíblia, como eu disse desde Gênesis, bênção e maldição fluem do mesmo lugar. E a maldição só tem o poder que ela tem porque é o Deus Todo-Poderoso que amaldiçoa. E a bênção também só é invencível porque é o Deus Todo-Poderoso que abençoa. Então, quando ele diz, você vai morrer se pecar, morre. Porque quando ele diz, vai produzir espinho, produz. Agora, com dores terás filhos, acontece. Então, a maldição tem por trás o poder infinito. A bênção também. Então, o oráculo só tinha duas formas básicas, não é?
Então ele tinha a forma que era um oráculo de boa notícia, sim, de bênção, né? de algo bom, que vinha da mão de Deus, e tinha um oráculo de aflição, de juízo, de maldição, de desgraça, eu diria, que também vem da mão de Deus, não vem de outro lugar, da mão de Deus. Então o oráculo de bem-estar, na Bíblia, sempre ele começava com o uso do termo bem-aventurado, feliz, ou seja, sempre que um pronunciamento de Deus era uma bênção, começava assim, o oráculo começava assim. Então, pelo começo você já sabia, é por isso que lá nós estávamos lendo, bendito serás quando entrares, bendito serás quando saíres, bendito o fruto do teu ventre, bendito, o cara já sabia. Então, por exemplo, Davi, também, né, um salmista, profeta. Por exemplo, no primeiro salmo ele começa assim, bem-aventurado, aí você já sabe, vai falar que quem é o homem que está sobre a bênção de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é uma árvore, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e sua folhagem não murcha. Em tudo que ele faz, ele prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento sopra e vai embora. Então, quantas vezes Deus exerce, né, sobre os profetas, a fazer pronunciamentos, seu poder, né, a fazer pronunciamentos oraculares, que começam assim, Cristo como o profeta, né? Cristo era o sacerdote, o profeta, né, o rei, tem todos esses ofícios. Cristo não foi diferente. Então, Jesus, ele, por exemplo, no texto das mais famosos da Bíblia, no Sermão da Montanha, ele usa exatamente isso. Ele olhou para os discípulos e disse, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Por exemplo, em Mateus 5, de 3 a 10, nós chamamos essa sessão do Sermão da Montanha de quê? Das bem-aventuranças, porque era assim que o oráculo da bênção de Deus começava no Velho Testamento, e é assim que Jesus pronunciou também. Como Jesus está pronunciando bênçãos, olha as pessoas sobre as quais está a bênção de Deus. Ele então começou assim, bem-aventurados. Agora, como eu disse, é o oráculo da desgraça, da maldição, do juízo de Deus. Então, ao contrário, ele normalmente também começava com uma expressão, que as pessoas já sabiam logo de início que oráculo estava sendo dito, que é ai. Quando Amós pronuncia o juízo de Deus sobre as nações, ele diz assim, em Amós 5,18, ai daqueles que desejam o dia do Senhor, porque quereis vós este dia do Senhor, será de trevas e não de luz. Ou seja, o dia do Senhor, para quem não está debaixo da cobertura da justiça de Cristo, vai ser um dia horrível. Ai dos homens. Ou, por exemplo, em Amós 6,1, ai dos que vivem sossegados em Sião, sabe? Descansados porque estavam com uma vida razoável, esquecendo da razão pela qual Deus chama um homem para si. E dos que estão confiados no monte de Samaria, ou seja, no seu poder, no seu dinheiro, que tem nome entre os primeiros das nações, e aos quais vem a casa de Israel. Ou no versículo 4 a 6, que diz assim, ai dos que dormem em camas de marfim, e se estendem sobre os seus leitos, e comem cordeiros do rebanho. E ele continua, quando Isaías viu Deus, em Isaías 6, e viu a santidade de Deus, Isaías pronunciou um oráculo de maldição, de juízo sobre ele mesmo. Ele disse o quê? Ai de mim, que vou perecendo, porque eu vi o Rei da Glória. Ai de mim, pois estou perdido. Entende? O oráculo de perdição, de maldição,
Começava assim: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Nós vamos ver Jesus a mesma coisa: ai de vós, fariseus, hipócritas. Nós gostamos de ouvir histórias de bem-aventurança, queridas. É por isso que lá no Joy to the World não tiraram as partes que pareciam bonitas. Mas nunca nós queremos ouvir a aflição. Além da nossa cultura, outras culturas, é óbvio, mas além da nossa cultura, na história do mundo, nenhuma cultura odiou tanto isso quanto a nossa. E essa é a nossa grande dificuldade. Nós perdemos o núcleo do Evangelho, porque nós estamos alinhados com a cultura de uma maneira, e nenhuma cultura foi tão avessa a isso. Esses dias foi o dia da independência americana, e você vê assim vários documentários, pessoas sendo entrevistadas, soltam fogos. Então você vê as pessoas, decalques, bandeiras, todo mundo assim: Deus abençoe a América. Em inglês, né? Lá nas bandeiras, nos decalques, nos carros. Ninguém fica chocado com isso. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe o Rio de Janeiro. Que maravilha. Em 2001, quando aqueles aviões bateram nas Torres Gêmeas, 2 pastores conhecidos, bem conhecidos na mídia americana, falaram que sugeriu que talvez aqueles acontecimentos fosse o juízo de Deus sobre a América. A reação da mídia americana foi tão pesada, tão forte, que mesmo aqueles pastores assim, conhecidíssimos na mídia, tiveram que se retratar. É inaceitável para aquela cultura a ideia de que aquilo podia ser o juízo de Deus. Nenhuma outra geração gosta tanto dessa coisa, não me julgue, não é assim? Isso está dentro da igreja da mesma maneira que lá fora. A dificuldade de pensarmos no juízo de Deus, no fato de que bênçãos e maldições fluem de Deus, é um problema para nós. Então a indignação da imprensa foi tão grave que aqueles caras se retrataram publicamente sobre esse ponto, porque nós acreditamos num Deus que é infinitamente capaz de abençoar, de continuar abençoando a América, de abençoar a nossa sociedade, mas que é absolutamente incapaz de amaldiçoá-los. Esse é o Deus que nós criamos. E ele não pode combinar com o Evangelho. Então nós temos que perder o núcleo do Evangelho, até nossos cânticos de Natal, tem que tirar essas coisas, porque... E nós cada vez percebemos menos. Certa vez um famoso pastor americano, e essa é a verdade que nós devíamos pensar há muitos anos atrás, ele disse: se Deus não julgar a América, ele vai ter que se desculpar com Sodoma e Gomorra. Ele vai ter que se desculpar com os homens que viveram na época do dilúvio. Mas hoje nós construímos uma ideia de que Deus vai salvar a nossa cultura. Nós achamos que a nossa cultura é digna de ser salva. Nós até achamos que nós estamos aqui para salvar a cultura. Mas o que nós devemos dizer é o seguinte: se Deus não julgasse a nossa cultura, Ele ia ter que se desculpar com Sodoma e Gomorra. Salvar a cultura. Porque a nossa ideia de Deus trazendo julgamento e maldição sobre uma nação, sobre uma cultura, foi expurgada das nossas Bíblias, das nossas Bíblias, foi expurgada da nossa teologia, e por isso está sendo expurgada dos nossos hinos, que já estavam lá. As estrofes já estavam lá, mas estão sendo retiradas, porque à medida que a verdade, essa verdade sumiu do púlpito, e sumiu da nossa teologia, é óbvio que ela não pode continuar em nossos hinos. Então,
nós começamos a ver um Deus que está aqui para salvar a cultura. Mas Jesus, quando falou sobre a cultura dele, ele disse: ai de vocês, porque haverá mais rigor para vocês do que para Sodoma e Gomorra. Ele não falou menos. Ele não falou: não, Deus agora, ele está com uma outra mente. Naquela época de Sodoma e Gomorra, ele era muito duro com a cultura, mas agora aqui, Corazim, Betsaida, vocês vão ter um outro tratamento. Não, vai ser mais. Porque de fato eles conheceram muito menos a respeito do que vocês. Então, a bênção hebraica, não é, da poesia hebraica, quando a gente fala poesia, não estamos pensando em poesia, estamos pensando no Velho Testamento, que foi escrito em hebraico, né? Se você realmente quer entender o que significa para um judeu, né? Para todas as pessoas que escreveram o Novo Testamento eram judeus, todos os profetas eram judeus e Jesus também era judeu. Para você entender o que para um judeu é a maldição, para que você tenha uma ideia melhor, não contaminada por nós, a maneira mais simples é olhar o que é a bênção na literatura, na poesia hebraica do Velho Testamento. Como nós vimos quando lemos o texto, que eu falei, é o mais lindo, o mais terrível. Então a Bíblia diz assim, Números 6, 23 a 27, falarão e a seus filhos dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, o que é a bênção? O que é a bênção para Israel? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Essa é a estrutura da bênção mais famosa que nós temos. E ela segue o que? Ela segue a poesia hebraica comum, conhecida como paralelismo, não é? Que você vai ver toda hora no Velho Testamento. Há vários tipos diferentes de paralelismo. Há o antitético, em que as ideias são definidas em contraste uma com a outra. Então você vai ver o caminho daquele que ama a Deus é como a luz da aurora, mas o caminho daquele é escuro, né? vai usando ideias contrárias para mostrar. Você vai ver o paralelismo sintético, que contém assim, eu diria, um edifício de ideias, que vai começando dos andares mais baixos e vai aumentando para você ir compreendendo de maneira mais plena aquilo. Mas uma das formas mais comuns e famosas de paralelismo é o paralelismo sinônimo. Então, como as palavras sugerem, é falar a mesma coisa de maneiras diferentes, de tal maneira que se você não entendeu muito bem na primeira vez, vai usando sinônimos até que você consiga compreender mais profundamente a ideia. E não há exemplo mais claro disso, de paralelismo sinônimo, do que nesse texto de Números 6, onde exatamente a mesma coisa é dita de 3 formas diferentes, para que você entenda o que é a bênção de Deus. Se você não entender numa linha, na próxima linha, vai usar palavras sinônimas, ou seja, sinônimos dando a mesma ideia para você ir entendendo. Então, a bênção tem 3 estrofes com 2 elementos em cada uma delas. Então diz, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto, ou seja, brilhe a sua face sobre ti e seja gracioso ou misericordioso para contigo. E depois, que Ele levante a luz da sua face sobre ti e te dê a paz. Essa é a bênção. Ele usa esse paralelismo sinônimo para você entender. Para um judeu, ser abençoado por Deus era ser banhado pela glória refulgente
da face de Deus. A glória é o resplendor da santidade de Deus, aquilo que faz Deus, Deus, único. Para um judeu, ser abençoado por Deus é ser banhado pela glória refulgente que emana da face de Deus. Então, ele diz: o Senhor te abençoe, Ele faça resplandecer o seu rosto. É a mesma coisa. Ou seja, o Senhor te abençoar, é Ele resplandecer o rosto dEle sobre ti. Não é isso que Moisés pediu a Deus na montanha? Me mostre a tua face, eu quero ver a tua glória. Essa é a bênção máxima. Contudo, Deus disse que ninguém podia vê-lo e viver. Não é? Nós conhecemos a história. Deus permitiu que Moisés, só um vislumbre da sua glória, colocou ele lá na penha, na rocha, na fenda, e disse: quando eu tiver passado, você vai ver por trás algo da minha glória, um vislumbre. E depois desse breve olhar, a Bíblia diz que o rosto de Moisés o quê? Brilhava, emanava parte dessa glória. Então, o que o judeu mais desejava é ver a face de Deus. O que ele mais sonhava era um dia ver a face de Deus. Então, essa última esperança, essa esperança mais profunda dos judeus, é a nossa mesma esperança no Novo Testamento. É a esperança escatológica. É aquilo que é chamado de a visão beatífica, que nós vimos em 1 João 3,2, que diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. A Bíblia diz que quando nós vermos Cristo, essa é a visão beatífica, nós seremos glorificados, por ver finalmente a face de Deus em Cristo. Você não quer vê-lo? Era isso, sabe? Esse é o desejo intenso do coração. A coisa mais difícil para um cristão e para um judeu em servir a Deus é que ele nunca o viu. Essa era a razão pela qual um judeu pedia isso. E essa é a razão pela qual nós ansiamos em ver Deus. Essa é a razão pela qual Moisés pedia: mostra a tua face. Essa é a razão pela qual Jesus disse que bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, no filme Ben-Hur há uma cena. Ben-Hur é escravizado, né? Depois se torna cristão, em que ele é arrastado pelo deserto, pelos seus captores como escravo, e ele chega num lugar assim no deserto que para tudo. Ele está com a boca seca, morrendo de sede, e de repente alguém sai da sombra no filme e traz para ele um copo de água fria, assim. E a cena é mostrada, não mostrando quem está dando a água a ele, mas mostrando o rosto de Ben-Hur, olhando para quem está dando um copo de água a ele. A face dele, o olho dele, e quando ele está olhando, o rosto dele brilha, assim. O que as pessoas do filme querem passar é exatamente quem estava dando. Fica evidente quem era que estava dando a água, o copo de água fria a ele. É Cristo. Sabe, brilha. Quando nós olhamos para a bênção de Deus, e o nosso objetivo nesta noite, nosso tempo está acabando, não é falar sobre a bênção, não é? É falar sobre a maldição. Mas porque a maldição é o oposto exato do que é a bênção de Deus. É a antítese. Então, você vê a maldição nos seus contrastes e cores claras, a olhar para a bênção ao contrário. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que é o quê? Que é a mesma coisa de ter misericórdia de ti, como eu disse. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. A maldição suprema é ler isso da maneira oposta. Que o Senhor te amaldiçoe e abandone. Que o Senhor possa mantê-lo na escuridão e dar-lhe apenas julgamento sem misericórdia e sem graça. Que o Senhor possa virar as suas costas para ti e remover a sua paz para sempre. Isso é a maldição. É o oposto da bênção de Deus. Qual é o núcleo do Evangelho perdido em nossos dias? Como eu disse,
A cruz de Cristo, ela é tão multifacetada que uma metáfora, uma coisa, não pode explicar à luz, e mesmo depois de 30 anos, ou outras pessoas mais anos estudando, aprendendo sobre a cruz, quando nós abrirmos nossos olhos na eternidade, olharmos para o Cordeiro que foi morto, como está em Apocalipse 5,12, nós vamos ver a verdade sobre isso de uma maneira tão maior, que vai explodir num canto eterno. Mas o núcleo do Evangelho é manifestado por todas essas metáforas no dia da expiação, que era uma vez por ano em Israel. Você vê, uma só figura não podia expressar o que Cristo fez. Um só animal, um só cordeiro, por exemplo, não podia explicar. Por causa dessa coisa multifacetada. Então, no dia da expiação, antes que o sumo sacerdote pudesse entrar no Santo dos Santos, todas essas coisas do Velho Testamento estão apontando para o que Cristo fez. É grande. Então, só uma vez por ano, o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Ele tinha que fazer um sacrifício de sangue e passar por um processo elaborado de purificação, complexo. E nesse processo, fora todos os outros sacrifícios, que também apontam para a cruz, mas esses são os importantes, porque é o dia da expiação. 2 animais estavam envolvidos, simbolizando Cristo. Um que ia morrer e um que não ia morrer. Um animal seria morto e o seu sangue derramado, e o sumo sacerdote ia entrar no santuário interior e ia aspergir esse sangue sobre o propiciatório, que era a tampa da arca da aliança, onde estava a presença da glória de Deus. Então um animal era morto, o sangue derramado, o sangue levado e aspergido sobre o propiciatório. No entanto, nesse drama mostrado nessas figuras, tudo isso apontava para o que Deus ia fazer em Cristo, não é? Assim como, por exemplo, o sangue nas portas no Egito, quando o anjo da morte ia passar na Páscoa, Cristo. Agora nós sabemos 2 coisas nesse dia da expiação. Em primeiro lugar, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, como nós estávamos falando domingo. Deus simplesmente não perdoa pecados. O amor de Deus tem outra base, que simplesmente é amor. E nós também aprendemos com o autor de Hebreus que o sangue de touros e bodes não pode tirar pecados. Todo esse drama do sangue sendo aspergido no propiciatório era um ato de propiciação simbolizado, que cada vez mais foi banido. Por quê? Porque a propiciação, o sangue levado, isso para a vergonha eterna da nossa geração, que se diz cristã. O Evangelho tem essas 2 palavras centrais, expiação e propiciação. O sangue era aspergido no propiciatório, porque a propiciação é o sacrifício que aplaca a ira de Deus contra o pecado. E tem que haver derramamento de sangue. Ele é em direção a Deus. É por isso que o sacerdote entrava no Santo dos Santos e aspergia o sangue do animal que foi derramado, do sangue do animal que foi morto, o sangue derramado, sobre o propiciatório, para que a propiciação fosse feita, ou seja, o sacrifício que aplacasse a ira de Deus. Mas como você vê, o sacrifício de Cristo é multifacetado. Só isso não explicaria, não mostraria tudo o que Cristo fez. Então a propiciação e a expiação, sem isso você não entende o Evangelho. As igrejas antigas, e até hoje tem algumas igrejas assim, tantas bonitas, né? Sempre eram construídas, a nave era em torno era como se fosse uma cruz, quando você olha de cima, né? Quando tu estava dentro da igreja, essas igrejas seculares, né? Dentro da igreja você não percebe que é uma cruz, mas se você olhar de cima, é uma cruz, não é? A ideia é que o sacrifício de Cristo tem um sentido totalmente vertical, quando nós pensamos na propiciação. Em propiciação, o Filho de Deus faz algo para satisfazer a justiça e a ira de Deus contra o pecado. É por isso que o sacerdote entrava lá dentro, aspergia. É o sentido vertical do que Jesus fez. Mas nós não podemos esquecer que havia um outro animal. Um animal que não iria morrer.
Porque para simbolizar o que Cristo fez na cruz, você precisava de todas essas coisas. Ele era chamado de o bode expiatório. Até hoje essa expressão ficou, esse cara quer me botar como o bode expiatório, ou seja, quer botar a culpa em mim, não é assim? O bode expiatório. O sacerdote, por exemplo, o primeiro sumo sacerdote, Arão, colocava as 2 mãos sobre a cabeça do bode expiatório e confessava todas as iniquidades. Diz assim aqui, por exemplo, Levíticos 16, 21 a 22. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo. Esse bode não vai morrer. Né? E sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. Então, um bode era um cordeiro era morto, o sangue aspergido entrava e aspergia no propiciatório. Isso é a propiciação, é algo feito em direção a Deus, para aplacar a ira de Deus e satisfazer a justiça de Deus por causa do pecado. Mas isso não explica tudo o que Cristo fez na cruz. E outras coisas mais deviam ser acrescentadas, e nós só temos 5 minutos, não vamos acrescentar. Mas ver, um bode era morto, um cordeiro era morto, o sangue aspergido, mas um bode não era. Arão botava a mão na cabeça, as 2 mãos na cabeça do bode, confessava todas as iniquidades. Aí esse bode não era morto, era o bode expiatório. Agora é a expiação, não é? Você vê, pegava o bode expiatório, tirava do arraial de Israel, levava lá para o deserto, para uma terra solitária, e abandonava o bode lá. Ele não morria. Fora do acampamento, fora do arraial, fora da comunidade da aliança, ele era para ser conduzido para longe de onde estava a bênção de Deus, no lugar onde estava só a maldição de Deus. Isso é o que Cristo fez por nós em nossa expiação. Diferente do sangue aspergido em propiciação em direção a Deus. Quando na cruz, não era só a justiça do Pai sendo satisfeita pela obra da propiciação em Cristo, mas os pecados nossos foram colocados sobre Ele. É por isso que esses 2 bodes, esses dois animais, precisavam simbolizar isso, o vivo e o morto. Ele é o Cordeiro de Deus que removeu os nossos pecados e colocou tão distante quanto o leste está do oeste, é o que a Bíblia diz. Ou seja, isso é ser amaldiçoado. Então é por isso que Paulo diz assim em Gálatas 3,13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então pense, Ele que é o próprio Deus encarnado, a encarnação da glória de Deus tornou-se a própria encarnação da maldição divina. O bode era tirado do arraial porque a palavra de Deus diz que de maneira equidistante, de maneira exata, todas as tribos de Israel montavam seu acampamento, e no centro exato ficava o tabernáculo, onde estava a presença da glória de Deus. E a bênção de Deus estava sobre o arraial de Israel. Fora do arraial é fora da comunidade da aliança, fora da bênção de Deus. Então Cristo, esses 2 bodes, esses dois animais, o que morre, a propiciação, o que é tirado, a expiação, é isso. Então ele falava, confessava todas as suas iniquidades, com a mão na cabeça desse bode. Então ele era levado para um lugar deserto, longe para sempre, carregando a maldição e ficando num lugar distante de Deus. Certa vez eu vi um teólogo importante falando: esse conceito é obsceno. É isso que o Evangelho se tornou, queridos, para aquelas pessoas que querem ser relevantes para a nossa bela cultura. Sabe, é por isso que Paulo disse que há uma hostilidade natural à cruz, porque ela fala sobre coisas profundas, sobre a bênção de Deus,
mas a respeito da grande maldição sobre o pecado e sobre o homem. Então, mas na verdade, apesar desse homem falar isso, obsceno, essa palavra, o intento dele é diabólico, mas a palavra é boa, não é? Porque, de fato, a gente vive numa cultura que nada é obsceno mais. Nada é obsceno. As coisas mais vis não são obscenas para essa cultura maravilhosa que as pessoas querem resgatar. Mas a cruz é obscena para essa cultura. Nada choca essa cultura, nada fere o pudor dessa cultura, mas a cruz choca. A cruz é obscena. E uma das coisas que eu amo no Evangelho é que ele foi escrito não apenas para pessoas intelectuais compreenderem. Esses sacrifícios foram repetidos durante séculos. Esse drama da redenção é comunicado de termos simples, tão primitivos, eu diria, que todas as pessoas em Israel poderiam entender o que estava acontecendo. Eu realmente gosto dessa palavra que ele usou nesse sentido, obsceno, porque, como eu disse, nada na nossa cultura, por mais depravado que seja, é considerado obsceno mais, atinge o pudor. E obsceno quer dizer alguma coisa imoral que ofende o pudor. Dessa sociedade, a cruz ofende o pudor dessa sociedade. É por isso que o núcleo do Evangelho não está mais nos nossos hinos. É por isso que quando nós vamos falar para essa cultura sobre o Evangelho, nós temos vergonha dessas verdades. Nós fingimos que maldição é uma coisa que vem de algum lugar. Se houve uma obscenidade que viola os padrões verdadeiros, e para a nossa comunidade contemporânea, então foi a cruz de Cristo. E de uma outra forma, de fato é obsceno por causa do homem, por causa de nós. Depois que Jesus se tornou bode expiatório, ou seja, ele não só é aquele cordeiro que foi morto e o sangue aspergido, ele também é o bode que foi colocado sobre a iniquidade e foi colocado para fora do arraial. O Pai imputou sobre ele todos os pecados da igreja, de todos nós, de todos que são salvos no passado, no presente, no futuro, de cada um do seu povo. Então a mais intensa concentração do mal já experimentada foi colocada sobre um homem só, porque cada homem, por pior que seja, carrega só a sua própria maldade. Mas Cristo naquela hora, como bode expiatório, carregou sobre ele todos os pecados de todos os redimidos. Então Jesus foi a obscenidade final, e nenhum outro ser humano estava concentrado uma quantidade de mal como estava nele. É por isso que quando Arão colocava a mão na cabeça do bode, ele confessava a iniquidade de todo o povo de Deus. E foi isso que aconteceu, aquilo era só um símbolo. De tal maneira que um Deus santo não pôde mais olhar para ele. Ele tinha que ser banido, como aquele bode, da presença de Deus. Deus não podia mais suportar olhar. Deus não suporta ver o mal, mas você vê, em cada homem individualmente, ele vê o mal desse homem, mas em Cristo estava o mal de toda a igreja, de todos os redimidos, de todos nós. Em nenhum ser humano houve uma concentração de mal tão grande. Então ele desviou o seu olhar do seu filho, e a luz, o que é a bênção de Deus? Que a luz, que resplandeça sobre você a luz da face de Deus. Não havia mais bênção, foi removida do filho dele, a quem ele amava, e em seu lugar ele teve completa maldição. Então a bênção, a essência da bênção é: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor resplandeça o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o teu rosto e dê a paz. A maldição, como eu disse, é o oposto, que o Senhor te amaldiçoe e abandone. É isso que o bode expiatório simbolizava, que o Senhor possa mantê-lo na escuridão e dar-lhe apenas julgamento e juízo, que o Senhor possa virar as costas para você e remover a paz para sempre. Todas as imagens que apontam da cruz, do evento histórico da cruz, falam de maldição.
É sobre isso que Paulo está falando em Gálatas. Então é necessário que a Escritura se cumprisse de tal maneira, eu já estou encerrando, que ele não fosse só morto, que ele fosse crucificado, não apedrejado, mas crucificado. Porque maldito todo aquele que é colocado no madeiro. Que ele não fosse morto pela mão dos judeus, mas pela mão dos gentios. Que toda a visão da maldição caísse sobre ele. O que estava sobre Cristo era abandonado, como aquele bode expiatório era abandonado. Que o Senhor te maldiga e abandone. É o oposto da bênção, que o Senhor possa mantê-lo na escuridão, sem graça, só juízo, que o Senhor possa virar as costas e remover a paz para sempre. Deus acrescenta detalhes astronômicos a isso. Quando isso acontece, a Bíblia diz que o dia ficou trevas, era como se o mundo todo estivesse testemunhando o abandono da luz da face de Deus sobre Cristo. Quando a luz do rosto de Deus não estava mais sobre ele, não poderia mais brilhar sobre o Calvário, aquele bode que foi jogado em terras solitárias, o bode expiatório. Quando a plena maldição caiu sobre ele, a Bíblia diz em Mateus 27, 46, que disse: Deus meu, por que me abandonaste? É o grito do amaldiçoado. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. É isso tudo que é a bênção, e o oposto: maldiga e abandone, remova, vire as costas. Então Jesus gritou isso, ele está citando o Salmo 22, aquelas pessoas em volta da cruz conheciam muito bem o Salmo 22, era para ficar evidente para eles, que aquilo era um cumprimento da profecia do Antigo Testamento. Jesus não estava simplesmente citando textos aleatórios que vinham à sua mente. Outro dia eu ouvi um teólogo liberal dizendo: olha, o liberalismo não acredita em quase nada, né, a respeito disso. E diz que o grito de Jesus era como o de um profeta que achou que ia ser livre e em cima da hora não foi livre. Isso é ridículo. Ele não foi apenas se sentiu não abençoado e defendido naquela hora, ele foi abandonado. Por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Ao tornar-se maldição, ele teve que ser completamente abandonado. É isso que o bode que era jogado no deserto em terras solitárias simbolizava, a expiação. Fala disso, aquilo que nós tínhamos que ser abandonados para sempre. Essa é a maldição da face, do brilho da face de Deus. Ele teve que experimentar, além daquele outro animal que era morto e aspergido o sangue. Então, como eu disse, a maldição suprema é que o Senhor vos maldiga e abandone, que o Senhor possa mantê-lo na escuridão e dar-lhe a pena em julgamento, que o Senhor possa virar as costas de ti e remover a paz para sempre. Como eu disse, para encerrar, nos 30 anos que eu estudo a palavra de Deus, nós só podemos penetrar uma pequena parte do drama da redenção e do que é Deus Pai ter abandonado o Filho na cruz. Isso que foi mostrado em figuras durante tantos séculos, pelo bode expiatório, pelo sacrifício da propiciação, mas nada disso é mais encontrado no Evangelho dos nossos dias. Porque nós não temos mais maldição. Toda vez que um pregador diz assim: olha, Deus ama incondicionalmente vocês, a vontade que eu tenho é dizer: esse homem devia ser destituído pela violação da palavra de Deus. Porque o que as pessoas entendem com essa declaração, Deus ama incondicionalmente, é que as pessoas podem brincar com o pecado, que Deus ama elas apesar de elas viverem dessa forma, de que Deus é capaz de conviver com o pecado, de que Deus é um Deus que Ele é capaz de realmente olhar para o pecado e em amor fingir que o pecado não está lá. Tudo que a Bíblia construiu para que nós pregássemos ao mundo é o oposto.
Porque quando nós falamos amor incondicional, é isso que o mundo entende, e infelizmente é isso que nossos filhos entendem, porque hoje nós, quando a cultura, falamos sobre amor incondicional pelos nossos filhos. O que é isso? Nós ensinamos muito mal aos nossos filhos. Talvez nossos filhos tenham uma grande dificuldade de entender o Evangelho um dia, porque nós fizemos nosso filho entender, disciplinados e ensinados pela cultura, que o amor incondicional de Deus e nós como pai, é simplesmente fingir que não vemos o erro dos nossos filhos. E nossos filhos começam a acreditar que ser amado incondicionalmente é isso. Então eles começam a acreditar, quando ouve alguém dizendo que Deus ama incondicionalmente, é que Deus os amará, apesar de eles serem quem eles são. Mas Deus, quando viu o pecado sobre o seu filho amado, Ele o abandonou. Quando alguém diz isso, o que as pessoas entendem é o oposto do Evangelho. É óbvio que o amor de Deus tem outras bases, há um sentido profundo até, em que o amor de Deus cobre o mundo. Quando Ele fala para nós amarmos nossos inimigos, Ele fala sobre isso. Ele faz nascer o sol, nascer sobre o justo e injusto. Então Ele está dizendo, ame assim, faça isso. Mas o que a Bíblia diz é que todo mundo está debaixo do anátema de Deus, da maldição de Deus. E o Evangelho é a única esperança das pessoas saírem. Porque se alguém está em Cristo, Ele que foi o bode expiatório e o cordeiro da propiciação, então essa pessoa vai estar de fora da maldição e vai estar debaixo da bênção de Deus. É a única forma. Ele foi feito maldição. Mas quando você tira maldição, quando você tira a ira, quando você tira um Deus que amaldiçoa, você não tem mais o Evangelho. Você tem um hino de Natal, por exemplo, que eu estava falando no início, mas aquele não faz mais sentido, o Evangelho não faz mais sentido. Nós pensamos num Deus que vai melhorar a cultura. E nós temos dificuldade de dizer que um Deus que julga e que amaldiçoa a nossa cultura. Só porque homens falam sobre Natal, Cristo e Evangelho, não quer dizer que eles estão fora da maldição de Deus. Todo mundo que pensa num amor incondicional de Deus, que é a ideia que nós, como começava dizendo, nós treinamos nossos filhos a acreditarem que nós amamos eles, quando nós simplesmente, qualquer coisa que eles façam, por mais errada, nós damos um jeito de defender eles e apoiá-los, porque nós o amamos incondicionalmente. E nós incutimos na cabeça deles, junto com a nossa cultura, de que Deus é um Deus que pode amar desse jeito, e que isso é que é amor. Mas de fato isso não é amor, porque Deus é amor e Deus jamais ama desse jeito. Todo o drama da redenção é para mostrar isso. O cordeiro da propiciação, o bode expiatório. E as pessoas que pensam que Deus pode passar por cima das coisas simplesmente, baseado num amor que joga todo o Evangelho fora, estão debaixo da maldição de Deus ainda que eles sejam de uma igreja evangélica, dita evangélica, porque nós não temos mais o núcleo do Evangelho. Certamente, para encerrar, perguntar a Tomás de Aquino, que nasceu em 1225, morreu em 1274, se Jesus, durante toda a sua vida, gozava da visão beatífica. E Tomás de Aquino respondeu assim, eu não sei, mas eu tenho certeza que ele foi capaz de ver coisas que o nosso pecado nos impede de ver. Ou seja, Jesus não era um homem como nós, ele não era um homem caído. Ele era um homem santo, ele era um homem sem carregar o pecado original, ele era perfeito. Portanto, o que impede a gente de ver Deus, ver a glória de Deus como devíamos ver, é o que nosso coração não é puro como devia ser. E quando nós formos transformados, então nós veremos Deus como Ele é em Cristo. A pergunta era essa. Então, pensem, Jesus via a glória do Pai, mesmo andando aqui, sem nenhum dos impedimentos que o pecado faz, mesmo em nós que somos redimidos. Então imagine o que foi para Ele, quando toda a glória foi tirada, quando a luz da face de Deus não resplandecia mais sobre, não resplandecia mais sobre Ele, quando ficou incapaz de ver, foi abandonado na escuridão. É isso. Mas ele não tinha nenhuma impureza, ele tinha uma experiência perfeita da beleza do Pai. Ele perdeu tudo isso. Aquele que era puro de coração não era mais, porque Deus o amaldiçoou. Ele foi feito maldição em nosso lugar.
Na Bíblia, sempre é Deus que abençoa e sempre é Deus que amaldiçoa. E é isso que significa ser amaldiçoado por Deus. Receber um anátema de Deus. E todo mundo que nasce nesse mundo não nasce como um filho do amor de Deus, nasce como um filho da ira. Todos nós éramos filhos da ira. Então a bênção de Deus é: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A maldição é o oposto. Se um homem não é coberto pela justiça de Cristo, ele está exatamente no lugar oposto, que o Senhor vos amaldiçoe e abandone, o mantenha na escuridão, e lhe dê apenas julgamento sem graça e misericórdia, que ele vire suas costas para você e remova sua paz para sempre. Essa é a maldição. Quando nós tiramos o núcleo do Evangelho, e quando nós achamos que o Evangelho é tudo, sei lá, cuidar da árvore, cuidar das coisas, nós perdemos o Evangelho e nós perdemos totalmente o que temos para dizer ao mundo, e o mundo continua debaixo dessa maldição, e as pessoas, mesmo aquelas que vão sendo agregadas, aquilo que nós chamamos de igreja. E se nós crermos no Evangelho, nós vamos parar de adicionar coisas ao Evangelho, e vamos começar a pregar o Evangelho. Se nós sentirmos, através de todas essas coisas, o que é a maldição de Deus, o que é a bênção de Deus em Cristo, nós vamos parar de adicionar coisas ao Evangelho, e não vamos pregar outra coisa a não ser o Evangelho, e vamos ter um santo temor a respeito disso, e vamos pensar em tudo isso que Paulo diz aqui em Gálatas 3, 10 a 14, todo aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Ele não diz: olha, Deus não, incondicionalmente, Deus vai dar um jeito nisso. Não, maldito, maldito. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque nenhum homem vive assim, todo homem vive para o desprazer de Deus, é filho da ira. Porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos as promessas do Espírito. Vamos ficar de pé. Vejo o Cordeiro que ressurgiu, minha justiça e perfeição, o grande e imutável sou, o Rei da graça, Rei dos céus.